Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, aí vai depender da hora que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Giovanni e gravo, né, alguns vídeos relacionados a desenvolvimento intelectual, desenvolvimento crítico e desenvolvimento religioso, né? Gosto muito de estudar religião, principalmente na parte que ali tange ali a parte relacionada ao original e também a parte que tange ali a parte do português, porque se a gente for só ler na parte portuguesa, a gente começa a cair em contradições, né? Então tem um versículo que é muito bom, que eu já até gravei até um vídeo sobre ele, que é João 1. É um versículo, pode ser que polêmico, devido a uma denominação, e não tão polêmico devido a você ler e você entender, compreender, tipo assim, não precisa você ter nem por original para entender. Mas bem, João 1:1. A Bíblia diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Resumindo, então a gente na Trindade a gente entende que existe um Deus que se manifesta de três formas diferentes: Deus Filho, Deus Pai e Espírito Santo. São, ele se manifesta, ele se apresenta dessa forma. Inclusive, no original, lá em Gênesis 1:1, fala que deuses, no original, deuses no plural, não é. Lá tem, em português tem Deus, né? Lá tem deuses, fizeram os céus e a terra. Outro versículo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e há quem diga, e há quem fale que ele estava falando com os anjos, né? Não estava falando com os anjos, não. Até porque a gente não tem. O Deus, quando Deus fala aqui dos atributos, né? Façamos uma nossa imagem e semelhança, não está falando que ele está fazendo ele igual está fazendo igual a ele, né? Deus. Mas a gente tem os atributos, né? Que Deus dá pra gente, né? Para a gente ser, no caso, cristão, ser humanos e ter essa diferença dos animais pra gente, claro, né? A gente sente amor, a gente sente raiva, e isso são. Não que Deus sinta raiva, né? Nessa definição de raiva talvez não se encaixe, né, nesse contexto, até porque Deus ele está em outra dimensão, em outro, digamos, aspecto. A lógica de Deus, talvez até o nome lógica, né, não existe. Deus, ele, a parte da onipotência, onisciência, onipresença, quando o homem define essa oni, que vem de absoluto, ele já define que Deus não é uma coisa inexplicável, né? Inexplicável. Então, bem, voltando, né? Eu vou falar um pouco desse versículo, que ele começa dizendo que existe o verbo, existe Deus e eles são um só. Depois a gente vai entendendo que existe Deus, um único Deus que se manifesta de três formas diferentes, em três seres diferentes, que é Deus Filho, Deus Pai, Deus e Espírito Santo, né? E lá no 14 de João 1, fala que o verbo se fez carne e habitou entre os homens, né? Então ele subsiste em três formas diferentes. Isso é a Trindade, que nós acreditamos, cristãos, né? Só que existe uma religião que é chamada de Testemunho de Jeová, que eles alteram na Bíblia deles esse texto. Eles botam o seguinte: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, e esse Deus que vem lá, ele vem com um D minúsculo, para indicar que, para dizer e indicar e explicar que aquele Deus ali, ele é um Deus pequeno, entre aspas. E em outras palavras, eles estão, né, tentando negar a divindade de Cristo, né? Ou seja, Cristo não, Deus, Jesus não é Deus. Jesus é um rei, mas não é Deus. Mas o próprio Cristo fala: eu e o Pai somos um só, né? Em vários versículos, vários. Então, e outra, eles usam 6%. Agora eu vou entrar na parte do original. No original, a parte do Logos, né? Que é Deus. Na primeira oração, o artigo vem definido. O Deus, né?
no original, não no português. Você não vai achar lá a parte definida. No original, ele vem um artigo definido, o Deus, né? Por exemplo, o que é um artigo definido? Na garagem tem um carro, tá definido. Quando eu digo assim, passou um carro na rua, já não é um artigo definido. Então, aí na segunda oração diz que não define se é o artigo, não fala que o artigo, não se fala se o artigo é definido ou não. E na verdade ele nem vem definido. Através dessa ideia, eles botam como Jesus sendo um Deus pequeno, um Deus que não é Deus. O único Deus é Jeová. Eles negam a trindade, inclusive eles falam que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová. É como se fosse Jeová mandando anjos fazer alguma coisa e não é o Espírito Santo, né? Interessante também é que eles fazem essa troca em 6% do Novo Testamento. E os 94% eles deixam do jeito que está lá. Por exemplo, em Mateus, que se eu não me engano é 21, não está definido, mas ele define. Então, a contradição começa já aí. Então, a gente não pode fazer de uma doutrina, tentar sustentar a doutrina através eu vou pegar para sustentar minha doutrina, eu vou ter que alterar isso aqui. Então, quando fala em adoração a Cristo, a Jesus, aliás, eles botam reveração, eles não botam adoração, eles não botam isso, você não acha na Bíblia deles essa parte. A Bíblia deles é parecida com a nossa, só que ele tem muita alteração, né? Então eles tentam omitir a parte de que o Espírito Santo é também uma divindade né, que é Deus que se manifesta como, né, o Espírito Santo que vem, né, e está entre nós e muda nosso coração, muda nosso jeito, incomoda, ele tem ciúme, ele ensina. Como o de Jesus falou, né, eu tenho que ir para o Espírito Santo, vir para vocês, vir para estar aqui com vocês. Então, eles usam 6%, mas o restante eles não. E Filipenses, Romanos, né, Apocalipse, vários versículos que eu não vou dizer aqui, que eu não estou lembrando, mas eu já fiz esse estudo faz um tempo. Eles usam, tipo assim, eles definem ou não, se o artigo não vir definido, eles podem definir, e se vir não definido, ou é vice-versa. Se vir definido, eles podem usar como não definido. Ou seja, eles não vão para o original e acabam escorregando na casca da banana. Ou seja, eles acabam se perdendo, se contradizendo. Por isso, eu me invoco como é que a pessoa consegue, se beneficia através disso. Tenta, vamos usar aqui porque está em português e no original ele não define, então, só que existe diversos versículos no Novo Testamento que também vem sem artigo definido e você tem que colocar lá como definido. Em Mateus 21, acho que é 21, 21, Jesus ele não está definido. Aí, se ele não está definido, ele seria pode dizer, vários Jesus, no plural, Jesus no plural. Né? Aí eles definem como, não, é o único, é o Jesus, eles definem, ó Jesus, né? Ó Cristo. Né? Então aí fica complicado, né? Aí é uma contradição muito séria. Então, gente, tomar cuidado com essa religião, posso até falar religião, com essa denominação, até o nome mesmo, Yod-He, Vad-He, quando Moisés e Arão perguntam lá, quando eu vou chegar, eu vou falar qual é o nome o seu nome para o faraó. Eles, não, diga que eu sou Yod-He, Vad-He, que significa eu sou o único e verdadeiro. Eles tendem a dizer que é Jeová e não é Deus, porque Deus é um título. Mas você não está pecando porque você está chamando Yod-He, Vad-He de Deus. Você sabe que Deus é um título um título absoluto. Né? E você tá sabendo o que você está falando. A sua intenção não é falta de respeito chamar de Jeová de Deus. Né? E o J veio da onde? Por que não chama Jeová também? Então, assim, eu passei uns 4 sábados aqui, eles vinham aqui, tentando me catequizar aqui, tentando me convencer. Isso não veio qualquer um, foi o ancião, que é o pastor, entre aspas, né?
E eu trouxe vários versículos provando que o Espírito Santo, ele tem ciúme, ele é uma força ativa. Aí o próprio ancião, ele não conseguiu, né, entender. Ele disse que depois ia dar uma olhada para me explicar. E dessa olhada ele sumiu. Ele sumiu. Desculpem as vozes que estão aqui, que eu tô em casa e, né, tem criança, tem a mãe conversando, e às vezes atrapalha um pouco, mas às vezes eu vou para minha casa, né, pro meu galpão e gravo lá. Mas eu gosto de ficar aqui mais no quarto aqui na casa da mãe, que eu acho eu acho mais confortável gravar aqui. Às vezes eu gravo de madrugada porque é o melhor horário, né? Mas estou gravando agora no momento à tarde. Mas assim, é tomar cuidado com isso, né? Porque tem pessoas que não sabem, né? Não se aprofundam, não leem, não estão lendo a Bíblia e acabam caindo nessa armadilha. Eu já fui uns 3 vezes não sei se eles chamam o culto, né? Para as reuniões deles lá. E assim, como eu gosto de estudar bastante, então você não consegue ficar no canto quando você começa a estudar tanto. Você começa a achar as contradições. E outra coisa, gente, quando você vai para o original, você não pode entender que o português, a mesma regra que serve para o português serve para o original. No caso, estou falando do grego, aí, no João 1:1. O grego, ele não trabalha da forma que o português trabalha. Lá não está definido, mas vai depender do contexto. No português tem que definir, não é? Então, as pessoas pecam aí. E essa galera, esse povo, eles não param. Todo dia estão na rua aí pregando, né? Isso é um dos pontos, né, que eu acho loucura. E se você estudar um pouco sobre essa doutrina deles, você vai, né, ficar ainda mais abismado ainda. Né? Eles deixam a pessoa morrer, por exemplo, se a pessoa precisar de sangue. E para eles sangue é vida, né? Então eles não deixam a pessoa doar sangue ou receber sangue. Então, se tiver alguém deles lá que vai precisar de sangue e tá na vida e a morte, morre, né? E relação amizade, eles se tornam uma igreja, não sei nem vou chamar igreja, vou chamar uma religião. Eles são extremamente exclusivistas. Eu estou fazendo essa crítica, né, a partir da Trindade Santíssima, porque a Trindade é uma coisa que não tem um nome Trindade na Bíblia. Mas a Bíblia traz todo, desde o Velho até o Novo, até Apocalipse, falando, indicando, apontando para a Trindade Santíssima. Né? Então, que as pessoas entendam isso, que qualquer duvidazinha, vão para o original, não deixe se levar por essas palavras toscas, essas palavras que são suaves. Mas você tem que chamar de Jeová, porque é o nome dele. Eu falei, aí eu uma vez fui chegar aqui, se eu lhe falar que o nome é Eu de Rei, vai de Rei, que ele falou no original, e se eu lhe falar que o J ele é latino, é daqui, o J ele foi inventado aqui, você vai ter que tirar o J, né? Aí qual o nome vai ficar, né? Nem transliterado foi. Então, mas não pode ser um título. Então, invente outra coisa. Bote Eu de Rei, vai de Rei. Que não, eu não sei se a pronúncia certa é essa, mas eu acho que é mais ou menos Yod Rei, vai de Rei. Né? Significa eu sou o único, eu sou, né? O único Deus, né? Verdadeiro, que tinha que falar para Faraó. Então, gente, é isso, né? Que as pessoas tomem cuidado. A Trindade, sim, ela é bíblica, mas eles negam a divindade de Cristo. Eles não dizem que Cristo não tem divindade, não é Deus. Sim, Cristo é Deus também. O Espírito Santo também é um Deus que se manifesta em formas diferentes. O Deus Filho tem um papel, o Deus Pai tem outro papel e o Espírito Santo outro, mas eles são únicos. É o único Deus que ali para subsistir em papéis diferentes, mas é um único Deus. E a melhor prova que você consegue é quando você abre a primeira página da Bíblia e lê no original, por exemplo, o livro de Gênesis, que fala que Deus criou os céus e a terra. Aí você vai dizer que a Bíblia está errada, porque está no plural. O cara lá foi escrever e errou no original. Não, ele não errou.
A Bíblia não é... A Bíblia ela se torna exclusivista, ela não tem erros. E ainda fala, mas se vir outro um anjo, ou nós mesmos pregar o que não está aqui, que seja anátema, que é maldito. Então eu acredito piamente que até nenhuma vírgula lá, assim, claro que eu leio português, no português, mas qualquer dúvida eu vou lá pro original, porque eu sei que no original vou ter base. E se você for lê-la todinha, como eu já li, no português, você tome cuidado, porque você vai ver versículos que não batem um com o outro. Aí você precisa, no original, entender até o contexto da cultural, as leis cerimonial, a lei moral, você tem que entender para diferenciar e tirar e não, né? Imagine hoje se a gente usasse a lei moral, a gente ia pegar uma pedrada na cabeça. Esse pessoal que trai as mulheres aí ia ser tudo apedrejado aí, né? Enfim, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que estudar, não só ler por ler, mas fazer um estudo, né? E qualquer dúvidazinha vá para o original, pergunte o seu líder religioso, né? Que talvez ele conheça mais um pouco, e procure vídeos, né? Que esse vídeo seja também de exemplo, né? Um resumo do resumo, né? Mas que lá quando fala na parte do original lá, essa regra de não tá definindo não, eu fico até assim abismado e meio que assim atônito devido à questão de eles usar só 6% para se beneficiar e o restante eles tipo assim, vamos aqui, vamos botar do jeito, porque se eles colocar artigo definido lá na Bíblia deles, lá em Jesus, eles vão ter que dizer que existe vários Cristos. Aí não faz sentido. Então eles vão fazer o seguinte, vamos aqui ajustar aqui do nosso modo, né? Mas não vamos mexer tanto, porque se mexer tanto aí vai dar, né? Não vai dar certo. Então é isso, gente. É que a gente consiga entender que tem denominações que se você não tomar cuidado, quando ele bater na sua porta, pegue logo sua Bíblia. Eu me lembro quando eles passavam aqui, eu pegava minha Bíblia e ficava bem ali na porta. Eu acho que eles tinham medo de mim. Depois desse questão do ancião vir pra cá, veio o filho dele veio uma vez, eu questionei uma coisinha, ele disse, não, o pai não explicou. Não, explicou não, ele disse que depois ia me explicar. Nunca mais apareceu. Eu acho que a única casa que ele não visita mais é a minha. Né? Já vou estar dizendo que tu sabe, não sei tudo, mas pelo menos, né, é uma doutrina que eu consigo, né, é muito fácil de você refutar. Então tomem cuidado, né? O que eles fazem é louvável, porque eles vão para a rua, vão para o sol, vão pregar, mas infelizmente pregar é uma coisa que eles, gente, negar o Espírito Santo, a Bíblia ela é muito clara, diz que o Espírito Santo ele tem ciúme, ele ensina, ele exorta, ele tinha que vir quando Cristo foi. De onde eu comecei a ler a Bíblia deles, pelo amor de Deus, eles tiram, eles mudam, eles fazem um mauê para não deixar que o Espírito Santo seja de fato um Deus, mas sim um anjo que Deus mandou ali, né, para fazer alguma coisa. Um anjo mandou. Como é que um anjo vai lá e toca no teu coração? Não, gente, isso não tem base bíblica para nada, né? Então, assim, isso é um tema. Eu posso trazer outro referente a esse, né? Para vocês verem o quão grande. Também tem os Mormons, que eu já fiz estudo. Gente, é sério, tem umas loucuras que eles se baseiam, dizem que são cristãos, mas tem umas loucuras assim, que tipo assim, é claro. Só que as pessoas, eles automaticamente se negam a estudar a lei, a estudar a doutrina, estudar mais, aprofundar o estudo, e acabam em aí uma universal da vida, e acabam sendo um testemunho de Jeová, um Mormon, né? Tô falando só das loucuras, né? Porque eu não falo pentecostal porque para mim os pentecostais são nossos irmãos. Eu sou reformado, a minha linha que eu defendo mais é a parte reformada, né? Eu sou mais se eu for para visitar uma igreja, eu congrego, eu vou algumas vezes para as igrejas, né? Eu não sou desigrejado, uma batista, uma presbiteriana, né? Uma igreja que leva o estudo mais a sério,
né? E não que eu vou concordar com tudo, porque também eu estudo e tem coisas que às vezes eu olho, eu penso assim, não, vou estudar, vou aprofundar o estudo nisso aqui para ver se realmente está. E o cristão tem que fazer isso, né? O cristão é chamado para pregar, mas ele tem que pregar baseado literalmente na sã doutrina, na palavra, né? Então não pode estar ali desviando, você está falando coisas com coisas, né? Você não chegar, o irmão está pregando uma coisa que nem existe, que você chega gente que assim, hoje Deus está me dizendo que você vai ser abençoado amanhã. Deus está lhe dizendo? Deve ser que é a Bíblia que deve dizer, não? Isso você está pregando, você tá escutando alguma voz falando no seu ouvido, uma coisa assim? Né? Então, cuidado com, né, falsas doutrinas, falsas, né, religiões. Então, enfim, eu estou fugindo do tema, eu queria falar mais sobre a Trindade, né? É isso, gente. Obrigado.